E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer uma fusão realista de texto em uma parede no Photoshop. O bacana em você saber como fazer uma fusão de texto realista em uma parede no Photoshop é que sempre que for preciso aplicar texto ou imagens em superfícies com textura, você não vai ficar mais quebrando a cabeça com várias tentativas e erros e ainda assim não alcançar o resultado desejado. Serão duas etapas. Na primeira, nós iremos criar uma distorção no texto para que ele siga a mesma ondulação presente na superfície da parede. Imagine a seguinte situação: quando você cola um adesivo em uma determinada superfície, esse adesivo automaticamente ele assume as formas originais daquela superfície ou daquele objeto que você está aplicando esse adesivo. O raciocínio é parecido com esse. Essa distorção vai simular como se de fato ele estivesse sendo grudado em uma superfície com características irregulares. Já na segunda etapa, nós iremos criar uma fusão utilizando luz e sombra de forma automatizada, usando um recurso muito interessante do Photoshop, o Blend If. Então chega de conversa e vamos entrar em ação. Com a imagem aberta no Photoshop, o primeiro passo será duplicar a camada da parede ou da textura que você estiver utilizando. Então pressionando Command J ou Ctrl J. Com a camada da parede duplicada, nós iremos remover toda a saturação da parede pressionando Command Shift U ou Ctrl Shift U. Isso irá tirar toda a saturação. Por que fazer isso? Porque essa será a nossa textura base para aplicar a distorção no texto. Uma vez com a imagem da textura sem saturação, nós iremos aplicar um pouco de desfoque nessa textura. Então você pode ir no filtro Blur, Gaussian Blur. Eu vou aplicar aqui em torno de 2 pixels de radius. Isso vai depender da resolução da sua imagem, mas normalmente valores baixos trazem bons resultados. Então vou clicar em OK. Agora nós iremos salvar essa imagem em PSD. Então eu vou vir em Arquivo ou File, salvar como. Vou salvar essa imagem em formato Photoshop ou .psd, né? Então escolha a opção, o formato nativo do Photoshop para que a extensão fique .psd. Clique em salvar. Escolha o nome que você desejar, né? O nome que for mais interessante para você. Ok, agora nós temos a textura salva. O próximo passo vai ser digitar o texto. Você vai digitar o texto ou copiar e colar a imagem que você pretende fazer a fusão. Com a imagem do texto selecionado, nós iremos desabilitar camada da textura, né? No caso a camada que a gente duplicou e dessaturou. Vamos converter a camada do texto em objeto inteligente ou Convert to Smart Object. Feito isso, nós iremos até o menu Filter, no grupo Distort e usar o filtro Displace. Esse filtro será responsável por deslocar as bordas da nossa imagem para que ela ganhe um aspecto de que foi aplicada naturalmente sobre uma superfície com textura. Então, os valores podem variar de acordo com a resolução da sua imagem, mas em escala horizontal, para esse caso eu vou aplicar 10, em escala vertical vou aplicar 10 também. Você deixará marcado em Displacement Map, você irá marcar a primeira opção e na Undefined Areas você irá marcar a segunda opção. Clique em OK, escolha a imagem que você salvou como textura, né?
e clique em abrir. Veja que o filtro criou uma distorção ao longo das bordas da imagem, né? No caso, ao longo das bordas do texto. O filtro funciona da seguinte forma: ele entende que áreas de altas luzes são áreas de relevo e áreas de baixas luzes são áreas com maior profundidade. Dessa forma, a gente tem, né, um pouco mais de naturalidade em relação à imagem do fundo, à imagem da superfície que está recebendo o nosso texto. Feito isso, o próximo passo vai ser criar a fusão entre a parede e o texto. Então, dando um duplo clique ao lado do nome da camada, no caso, ao lado do nome da camada do nosso texto, nós iremos abrir a caixa de diálogo de estilo de camada ou layer style. Com a opção Blend Options Default selecionada, você virá até o quadro Blend If, manterá selecionado a opção Gray. Na barra em degradê da opção Underline Layer, nós iremos trabalhar essa fusão, criando transparência na nossa camada de texto, baseado nas características de luz e sombra da camada subjacente, ou seja, da camada de baixo, que é a camada da textura, a camada da parede. Ao deslocar o slide preto da esquerda para a direita, automaticamente o Photoshop revela as áreas de sombra que está por baixo da nossa camada de texto. Então você pode deslocar, veja que automaticamente é criada uma transparência, né, nas áreas de sombra na nossa camada de texto. E ao deslocar o slider branco da direita para a esquerda, será criada uma transparência nas áreas de luzes na nossa camada de texto. Então, o que nós precisamos fazer? Nós iremos deslocar o valor, esse valor de transparência vai depender de imagem para imagem. Se você simplesmente só deslocar o slide, né, para que crie as transparências, veja que a transição fica muito dura, né? E não é o nosso caso. Não é o caso que a gente, né, o resultado que a gente deseja. Então você irá deslocar até o ponto que for mais interessante para a sua imagem. Logo em seguida você irá pressionar a tecla Option no Mac ou Alt no PC, irá clicar no slider e dividi-lo em dois. Isso fará com que a transição fique mais suave, né? Crie um degradê, fazendo com que a transição fique mais natural. Da mesma forma, nós iremos fazer no slide que controla a transparência nas áreas de luz. Então vamos puxar um pouco e pressionando o Option ou a tecla Alt, vamos dividir esse slide em dois e trazer até criar a transparência que nós precisamos. Veja o que acontece com a imagem com mais um. Ficou ativado aqui o Bevel and Boss, então eu vou desabilitar para que não crie nenhum volume, nenhum efeito de sombra ou borda no nosso texto, então vou desmarcar. Então veja, eu vou voltar aqui para você ver como é que acontece. Então, se eu deslocar o slide branco da direita para a esquerda, ele vai aplicar transparência baseado nas áreas de luzes que estão na camada adjacente, ou seja, na camada de baixo. Para deixar essa transição mais suave, eu pressiono a tecla Alt ou a tecla Option, clico no slide, isso fará com que ele seja dividido em dois, né, e vai me trazer uma transição mais suave. Então, vou clicar em OK.
E esse é o resultado. Veja, o antes e o depois. O antes e o depois. E o bacana de você ter o texto em Smart Object é que se você precisar editar o texto, basta somente dar um duplo clique aqui no próprio ícone que identifica essa camada como um objeto inteligente e editar o texto se for preciso. Então é isso, conhecendo os passos corretos, você conseguirá obter um resultado extremamente realista e de uma forma bastante simples. É importante dizer também que essa técnica não funciona somente com texto. Você pode usar logos, ilustrações, desenhos, até mesmo textura sobre textura, que vai funcionar da mesma forma, beleza? Se você curtiu as dicas, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo. E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um avião.